vou chamar o Vitor Irajá, vamos falar de economia, porque a dívida do governo federal em março chegou ao maior nível desde julho de 2021. Representa mais de 80% do produto interno bruto. Esse valor foi divulgado hoje pelo Banco Central. Irajá, como isso afeta as contas públicas? Isso mostra que o ajuste fiscal é urgente, apesar de que o governo federal ele resiste bastante. Pois é, né, Uribe? Antes de qualquer coisa, muito boa tarde a você e todos que acompanham a gente aqui no Bastidores CNN. Uribe, existem alguns cenários para a gente começar exatamente a destrinchar esses dados trazidos ontem pelo Banco Central. Primeiro, foi esse anúncio por parte do secretário do Tesouro Nacional, Daniel Leal, de que esse resultado tão depreciado, né, uma relação dívida-PIB de mais de 80% dessa dívida pública, fala que, na verdade, né, de acordo com o governo federal, houve um incremento de gasto de 68 bilhões de reais em precatórios, que historicamente o governo costuma pagar em julho. Então, com essa antecipação do pagamento de cerca de 68 bilhões de reais em precatórios, esse resultado primário, inclusive, apesar dele não compor, né, o primário, o resultado da dívida bruta, a composição da dívida bruta, ela foi bastante impactada por esses resultados. Porque vale a gente lembrar, né, Uribe, que apesar dos precatórios eles não computarem ali para as regras do novo arcabouço fiscal, ela compõe, sim, a dívida bruta do governo, que obriga, inclusive, o governo a emitir novos títulos de dívida e pagar juros sobre esse título de dívida para se financiar. Um outro aspecto que pesou bastante nas contas no mês de março. Então, vale esse primeiro destaque, um déficit primário de mais de 80 bilhões de reais, um resultado que, inclusive, vem muito pior do que as expectativas do mercado, que giravam em torno de um déficit da ordem de 67 bilhões de reais, explicado em parte exatamente por esse incremento do valor pago pelos precatórios e também por um incremento dos gastos e da piora das contas da situação fiscal dos estados, porque o governo central ele concentra tanto a União, né, o Tesouro Nacional, a Previdência Social, quanto estados, municípios e também as estatais. Então, exatamente por causa do de ser um ano eleitoral, de acordo com algumas casas de análise, algumas instituições financeiras, a gente vê uma piora estrutural nas contas de estados, de entes federativos, cuja, evidentemente, né, os governadores planejam também, abrem as torneiras para tentar se reeleger. Mas existe um fator estrutural que eu acho relevante da gente trazer para essa discussão, que aí sim denota essa preocupação do ponto de vista premente e uma discussão um pouco mais pertinente acerca de um problema fiscal que a gente vive. A receita líquida no primeiro trimestre do ano cresceu 4,2%, muito impulsionada, é verdade, por aquela série de aumentos de impostos que o governo lançou mão ao longo dos últimos tempos. O aumento do IOF, houve receitas oriundas de outras frentes, né? Aquela taxação também durou pouco, é verdade, de algumas operações financeiras, mas a despesa total tem um crescimento de mais de 18%, um crescimento real, acima da inflação de mais de 18%, o que denota, Uribe, exatamente essa dificuldade do governo em sanar um problema de um endividamento público crescente, ou seja, mesmo arrecadando mais, o governo gasta muito mais do que arrecada. Isso denota exatamente esse dado bastante gritante de um endividamento, né, uma relação dívida-PIB de mais de 80%. O que comprime ainda mais, a gente vem falando sempre sobre esse assunto aqui no Bastidores CNN, comprime ainda mais aqueles chamados gastos discricionários, cerca de 8% dos gastos do governo que não estão carimbados, eles são pressionados exatamente por esse aumento das despesas que são vinculadas e também com a obrigação por parte do governo de, em se endividando, tem que pagar também o juro da dívida. Então, a gente vê essa bola de neve crescente e, dado esse cenário em que há um aumento de receita que não acompanha o aumento das despesas, apesar dessa pressão que o governo diz ser pontual, o problema ele é estrutural. E vale a gente destacar que em março do ano passado houve um superávit pequeno, na verdade, das contas públicas, que nesse ano a gente registra o maior déficit da história, da série histórica desde 1997. É um cenário bastante preocupante, a gente vê exatamente esse descompasso entre aumento de receitas e de despesas e uma ausência de qualquer tipo de iniciativa do governo em rever o nível de gastos e, evidentemente, uma ausência de qualquer tipo de preocupação acerca da composição da dívida bruta do governo federal, com uma Selic agora em 14,5%, a gente vai falar sobre ela logo em seguida, mas com o governo pagando o juro da dívida, pressionando ainda mais os seus gastos, evidentemente faltando dinheiro para a realização, por exemplo, de investimentos. É um cenário bastante preocupante e, evidentemente, o mercado está de olho.
principalmente pensando, Uribe, que aquele espaço dos gastos discricionários pela composição do orçamento do ano que vem deve ficar ainda mais tímido, deve ficar ainda mais pressionado, deve faltar inclusive dinheiro para que haja qualquer tipo de investimento livre do orçamento, naqueles gastos que não são carimbados, e havia uma perspectiva por parte do mercado, Uribe, que a gente atingisse essa relação dívida-PIB de mais de 80% apenas em 2027, ou seja, a gente vê as contas piorando e de uma forma bastante acentuada e bastante significativa.